Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, salve, salve, salve Carol Moran, salve ouvintes, também quem nos assiste, o Viva Voz está chegando. A gente continua falando das repercussões da crise aberta pelas declarações do presidente Lula a respeito da comparação entre a guerra israelo-palestina e o Holocausto, repercussões domésticas e também no fronte internacional. E a gente começa a tratar também do início efetivo do ano no Congresso. Hoje houve uma série de reuniões entre o presidente Lula e ministro e líderes para tratar da pauta legislativa desse ano. É uma pauta bastante carregada, tem nuvens nesse céu também, e que Brasília vai trazer para a gente todas as implicações, todos os bastidores dessas tratativas. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você. Vamos começar então com esse primeiro tema, né? A reunião aí do Lula com ministros e líderes para discutir as prioridades do ano. A Milena Teixeira está chegando por aqui no Viva Voz com as informações. Oi, Milena, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, o presidente Lula se reuniu com os líderes do governo, das casas, hoje também com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. E o que foi definido, assim, né, Carol, desse encontro? Segundo Padilha, o ministro das Relações, que é o ministro das Relações Institucionais, ele confirmou que o presidente Lula vai se encontrar com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para seguir aí as negociações sobre as pautas prioritárias para o governo federal, e que esse encontro deve acontecer ainda essa semana. A reunião com Lira está prevista para a próxima quinta-feira, após a cerimônia de posse de Flávio Dino no STF, e o encontro com Pacheco ainda não tem data confirmada, mas líderes comentam que esse encontro pode acontecer, inclusive hoje, Carol. Além disso, dessa reunião que Lula teve com os líderes do governo e com esses ministros, também tem essa abertura do ano legislativo aqui, tem essa tradicional reunião que Lira, presidente da Câmara, costuma fazer com os líderes partidários toda semana. Ele fez essa reunião hoje, e aí, o que foi definido nessa reunião? O que foi conversado nessa reunião? Eu conversei com alguns líderes que participaram desse encontro, e eles disseram que uma das demandas que foi levada para Lira pelos deputados aí do PL é essa questão das operações da PF dentro da Câmara. Vários parlamentares do PL estiveram na reunião para reclamar sobre essas ações nos gabinetes. Quem mais se manifestou foi o deputado Carlos Jordi, do PL, que foi alvo de uma operação dessa no mês passado. Nessa reunião, Jordi disse que o que aconteceu com ele e com o deputado Alexandre Ramagem foi um absurdo. Eles, inclusive, apresentaram várias ideias para Lira. Uma delas é que o DEPOL, que é a Polícia Legislativa aqui da Câmara, passe a fazer esse tipo de operação, ou até mesmo, Carol, que um advogado da Câmara acompanhe a PF caso ocorra algum tipo de operação relacionada a deputados. Lira ouviu, então, essa demanda aí do PL. Um outro tema tratado, que está bem quente hoje aqui na Câmara dos Deputados, é a questão das comissões permanentes da Câmara. Nesse momento, essa partilha das comissões é um assunto que os deputados comentam, e que, inclusive, eles estão em reunião de bancada nesse momento falando sobre isso. E, claro, tem muita divergência sobre esse assunto nos bastidores dos deputados do PL, que estão pleiteando aí a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. Eles têm dito o quê? Que Lira não cumprir o acordo de deixar o colegiado com a legenda esse ano. Pelo acordo que foi firmado no ano passado, esse ano a CCJ deve ir para o PL. A gente lembra que no ano passado essa comissão foi presidida pelo Rui Falcão, que é do PT. Mas esse ano, pelo acordo que foi firmado, essa comissão deve passar para o PL. Esse partido aí que afirmou ter candidato para a sucessão de Lira no ano que vem, quer emplacar a deputada Carol Dittoni na presidência do colegiado, quer que Carol Dittoni seja aí a presidente da CCJ. Mas nos bastidores, Lira já recusou o nome de Carol porque ele considera essa parlamentar radical demais
para a função, nas palavras de um aliado. Então, um novo encontro sobre comissões deve acontecer na próxima quinta-feira. Lira deve voltar a se reunir com esses líderes para conversar sobre as comissões, que é esse assunto mais quente que está aqui hoje na Câmara dos Deputados. Carol. Pois é, Milena, esse assunto é um assunto que todo ano dá problema, e a designação de um presidente da oposição para a principal comissão, que é a CCJ, pode ser um problema grave para qualquer governo. Como a gente está vendo um momento em que o presidente da Câmara não fala com o ministro da Articulação Política, pode-se criar aí um incidente grave, porque o governo pode ficar vendido nessa escolha. De alguma forma, a decisão do Arthur Lira a esse respeito vai dar o tom do quanto ele está disposto a comprar uma briga com o governo, não é isso? Exatamente, Vera. É isso sim, esse colegiado, a CCJ, como você falou, é a mais importante aqui da casa. E essa questão, né? A deputada Carol de Toni, ela pertence à ala mais bolsonarista, essa ala mais radical do bolsonarismo. O que os líderes dizem nos bastidores é que Lira já quer, ele rejeita o nome de Carol de Toni justamente também por isso, por um pedido, por uma questão aí do governo, já que ele não quer dar essa comissão, que é a mais importante da casa, para uma pessoa que é tão da ala bolsonarista assim. Então essa decisão dele tem com certeza a ver aí também com o governo e com essas relações aí institucionais, com essas questões que ele vem tendo com o governo. Vera. Ô Milena, tem uma outra informação importante, que é a da regulamentação da reforma tributária, né? O ministro Padilha falou sobre isso, a gente deu até essa informação rapidamente no Repórter CBN, que a proposta deve ser apresentada até março, mas deve passar antes pelos líderes, né? Exatamente, essa proposta deve passar pelos líderes. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele falou sobre isso hoje, quando ele saiu do encontro, né, quando ele saiu da reunião dos líderes. Essa questão também deve passar por aqui e, mais uma vez, também deve ter divergências. O governo deve voltar a conversar com o Congresso e, como a Vera bem falou, né, nesse momento em que o ministro das Relações Institucionais, que é Alexandre Padilha, que ele basicamente não tem contato e que ele tem divergências com o presidente da Câmara, divergências declaradas com Arthur Lira, essa questão deve ficar ainda mais, deve ter ainda mais divergências e deve demorar ainda mais para, entre aspas, para sair do papel, né, Carol? Carol. É isso. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Vera, o Padilha falou bastante aí hoje nessa entrevista coletiva. Ele teve também ontem no Roda Viva, né? Deu algumas declarações importantes, minimizou essa crise aí entre ele e o Arthur Lira, enalteceu o trabalho do ministro Fernando Haddad e previu um ano aí de mais vitórias no Congresso. Tem muito otimismo aí nessa fala do Padilha? Nossa, eu achei ele otimista demais, Carol. Primeiro porque ele tentou fazer do limão israelense lá uma limonada de um jeito meio estranho. Até volto a isso depois, porque a gente vai voltar ao tema Lula-Israel. Mas, tirando a parte em que ele ficou respondendo a esse respeito, quando tratou das diferenças entre ele e o Lira, ele minimizou ao máximo, mas fez uma coisa que acabou por irritar aliados do Lira, porque ele disse o seguinte: olha, o ano passado foi um ano de grandes votações e grandes vitórias lideradas pelo presidente Lula, com a colaboração do presidente da Câmara, Arthur Lira. Os aliados do Lira interpretaram isso como uma certa dose de cinismo da parte do ministro, porque dizem que se não tivesse sido o ímpeto do presidente da Câmara, muito pouco daquilo teria saído. E eles também atribuem, por exemplo, no caso da reforma tributária, a maior parte do trabalho ao Lira e não nem à Fazenda e muito menos à articulação política, que eles dizem que ficou totalmente ausente do debate da reforma tributária e também na questão do arcabouço fiscal. Então, por essas diferenças de interpretação, a gente percebe que o incômodo permanece. O Padilha não conseguiu dizer que esteja falando com o Lira. Ele disse, a gente se falou no dia da abertura do ano legislativo, mas deu a entender que foi só um cumprimento de longe.
E ele falou que não... E o vídeo mostrou tudo, né, Vera? Exato. Não é aquele vídeo que ele tenta falar ali com o Lira meio que dá um perdido, assim, cumprimenta e passa reto, né? Bem isso. Ele falou, não tem problema que outros ministros falem, eu até prefiro que outros ministros participem da articulação política. Então, ele praticamente reconheceu que, neste momento, o canal de contato com o presidente da Câmara é o ministro da Casa Civil e não pode permanecer dessa maneira por muito tempo. Então, é um canal que vai ter de ser desobstruído. A gente não sabe se nessas próximas reuniões, que a Milena disse que vão acontecer ainda no curso dessa semana, vai ter algum sinal, alguma tratativa nesse sentido de desobstruir esses canais, mas são questões que permanecem e esses ruídos extras aí, como essa questão de Israel, levam mais tumulto para esse ambiente que já é bem tumultuado. Veja que ela trouxe mais um ingrediente, um componente que também não estava na equação, que é essa coisa da composição das comissões, que tem peso, tem importância, uma CCJ tem capacidade de travar a pauta do ano no Congresso, e com essa coisa de regulamentação da tributária, todas as MPs e os projetos do Haddad, a CCJ vai ter um peso muito grande. Ter alguém como a deputada Carol de Toni no comando desse colegiado realmente é algo que o governo não vai querer, mas se o titular da articulação política está sem interlocução com o presidente da Câmara, como que você resolve? Então, são pepinos que têm realmente um potencial de causar estrago para o governo. Bom, mas também ele está fazendo o papel dele, né? De vender um certo otimismo. Não dá para esperar nada muito diferente, né, Vera? Claro. Tá ali para isso, né? Até perguntaram, a sua caneta tá mais vazia? Ele, não é isso e tal, não sei o quê. O cafezinho tá frio, ministro? Não, falou que tá queimando a língua. Muito bom. Bom, vamos então para o nosso segundo tema. Você já mencionou aí toda essa repercussão a respeito da fala do Lula acerca de Israel e do conflito com Hamas na faixa de Gaza. A Isa Staciarini tem os desdobramentos mais recentes aí dessa crise. Oi, Isa, boa noite para você. Oi, Carol, muito boa noite a você, a Vera e a quem nos acompanha. Pois é, crise essa que só aumenta, né? A cada dia tem sido um novo desdobramento que escala aí o conflito entre Israel e Brasil. Em mais um capítulo dessa crise diplomática entre os dois países, o Brasil disse que a ocupação israelense em territórios palestinos é ilegal, viola obrigações internacionais e fere a autodeterminação da Palestina. Essa manifestação ocorreu hoje na Corte Internacional de Haia, ocasião em que a diplomata brasileira Maria Clara de Paula Tusco reforçou que a atitude não pode ser aceita nem normalizada pela comunidade internacional e, inclusive, cobrou um posicionamento de Haia, como nós vamos ouvir agora na tradução feita pelo repórter aqui de Brasília, Igor Cardim. O Brasil pede à Corte que possa destacar esse princípio e essa posição de que a ocupação israelense aos territórios palestinos violam o direito ao povo palestino à autodeterminação. E aí eu fui atrás de fontes do Palácio do Itamaraty para saber o que eles analisam, né, desses novos desdobramentos dessa crise. Os diplomatas me disseram, em caráter reservado, é claro, que o Brasil tenta arrefecer aí o embate com Israel com aquele discurso de que Lula não quis atacar o povo judeu nem o Estado israelense, apenas reforçou a postura que já vem adotando de que o que tem ocorrido em Gaza é um genocídio. Acontece que Israel tem insistido de que a postura brasileira foi uma afronta. Inclusive, hoje, o chanceler israelense Israel Katz aumentou o tom, classificou a fala do presidente brasileiro como vergonhosa, promíscua e delirante. E até fez uma fala bastante forte. Na verdade, ele escreveu, né? Ele fez uma publicação no antigo Twitter, hoje o X, dizendo que Lula acaba cuspindo no rosto dos judeus brasileiros. O chanceler israelense afirmou, inclusive, que até se desculpar, o presidente brasileiro continua sendo uma persona non grata lá no país, ou seja, uma personalidade indesejável em Israel. Vera e Carol.
Pois é, Isa, isso acabou sendo algo que o governo de Israel pegou e está aproveitando ao máximo, porque ajuda a dar a eles um discurso de vitimização quando eles estavam sendo muito cobrados por um cessar-fogo e por algum tipo de recuo, principalmente quando eles ameaçam um ataque por terra em Rafah, na proximidade do início do Ramadã, que é a data sagrada para os palestinos, para os povos islâmicos, etc. Então, a gente acabou dando um discurso para Israel escalar esse discurso. Mas qual foi a análise que o governo brasileiro fez sobre essas últimas provocações? Além dessas a que você se referiu, também tem um tweet do governo de Israel dizendo que Lula é um negacionista do Holocausto, né? Exato, Carol, Vera, exatamente isso. Inclusive, eu encaminhei nessa publicação para o assessor internacional para assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, aquela publicação do chanceler israelense em que ele diz que a fala do presidente Lula acaba sendo um cuspe no rosto dos judeus, e ele me respondeu dizendo que não cabe nem comentário. Outros embaixadores lá do Itamaraty me disseram que o tom adotado foi péssimo. Lembrando também que o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, partiu para a ofensiva, disse que o ministro das Relações Exteriores de Israel distribui um conteúdo falso a Lula e afirma que o presidente brasileiro em nenhum momento negou o holocausto nazista ou fez críticas ao povo judeu, e afirma que o governo de Benjamin Netanyahu se nutre da guerra para se manter no poder e que o governo israelense adota uma prática da extrema-direita e aposta em fake news para tentar se reafirmar interna e internacionalmente, ou seja, posições aí conflituosas e partindo para o ataque, né, de ambos os lados, tanto Israel quanto o Brasil. Oi, Isa, e qual tem sido a postura dos Estados Unidos em relação a essa fala do presidente Lula? Lembrando que no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vetaram pela terceira vez uma proposta exigindo um cessar-fogo humanitário imediato, né? 13 membros do Conselho votaram hoje a favor do texto, o Reino Unido se absteve, teve esse veto aí, então, dos Estados Unidos. Os americanos já tinham sinalizado que vetariam esse projeto e apresentaram aí um texto alternativo pela primeira vez falando em cessar-fogo. Nesse contexto, como é que os americanos têm se posicionado diante da fala do Lula? E lembrando, né, Carol, que os americanos são históricos aliados de Israel. Inclusive, os Estados Unidos se manifestaram há pouco dizendo discordar da postura do presidente Lula. Lembrando que o secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o Antony Blinken, se desembarca, aliás, melhor dizendo, hoje à noite aqui no Brasil, e amanhã de manhã ele já tem uma reunião prevista com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto. Ao ser questionado hoje em uma conversa à imprensa sobre o tema, o tom desse encontro de amanhã, o porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que o país quer o conflito encerrado, mas afirmou que os Estados Unidos discordam da tese de genocídio em Gaza. Vamos ouvi-lo também na tradução do repórter Igor Cardim. Nós já fomos bastante claros ao dizer que não acreditamos que houve um genocídio na faixa de Gaza. Queremos que o conflito acabe o mais rápido possível. Queremos que aumente a assistência humanitária para os civis, mas não concordamos com esses comentários. Sobre aquela reunião de ontem do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o embaixador israelense Daniel Zonshine no Palácio do Itamaraty, aí no Rio de Janeiro, fontes me disseram que não foi colocado em discussão nenhuma possibilidade de possível retratação ou pedido de desculpas, porque isso tem sido descartado realmente pelo presidente Lula. Diplomatas me disseram que o encontro foi mais um momento de Mauro Vieira demonstrar aquela insatisfação com o tratamento do governo israelense ao
ao embaixador brasileiro Frederico Meyer, que inclusive voa neste momento aqui em direção ao Brasil, né, depois que foi convocado a voltar pelo presidente Lula. Isso porque, lembrando, Meyer foi convocado para uma visita no Museu do Holocausto, local público, ocasião em que representantes israelitas falaram em hebraico sem intérprete e sem que o embaixador brasileiro, claro, soubesse sobre o que estava sendo dito para o Itamaraty, uma situação clara de constrangimento público. E para devolver aí para vocês, Mauro Vieira vai ao Senado no início de março participar de uma comissão de relações exteriores. Hoje o senador Renan Calheiros, que é o presidente do colegiado, me disse que falou ontem com o chanceler brasileiro, convidando a estar presente para esclarecer a posição do presidente Lula. Renan Calheiros me disse que Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para participar do G20, informou a ele que logo depois tem uma viagem internacional e que na volta vai sim participar desses esclarecimentos públicos lá na Comissão de Relações Exteriores e confirmou presença, só ainda não tem data, mas ficou agendado para ocorrer no início do mês de março. Vera e Carol. Muito obrigada, Isa. Muito completa essa apuração. Eu também falei com o senador Renan Calheiros agora um pouco mais cedo. Ele procurou tirar o caráter de uma convocação. Ele é aliado do governo, mas está aí em algumas rusgas, inclusive envolvendo a CPI da Braskem. Então, eu entendi que poderia ser ali ele também se opondo ao governo. Ele tratou as coisas em termos mais tranquilos, diz que é um convite, que ele vai no início de março por essas razões que a Isa bem explanou, mas tem mais repercussão desse caso no Senado. Agora o presidente do Senado falou a respeito e quem traz as informações para a gente é a Samantha Klein. Brasília está em chamas hoje. Tudo bom, Samantha? Oi, Vera, exatamente, em chamas, inclusive o plenário do Senado. Isso porque o presidente Rodrigo Pacheco pediu uma retratação pública do presidente Lula por conta dessa comparação que o petista fez entre a reação armada de Israel na faixa de Gaza e a ação da Alemanha nazista gerando o Holocausto. Pacheco disse que, ainda que a reação de Israel tenha sido desproporcional, não há como fazer uma relação entre as mortes que estão ocorrendo na Palestina e o Holocausto. Ele reforçou que o Senado não pode se calar diante de qualquer manifestação do tipo, incluindo a de Lula. Uma fala inapropriada e equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Na sequência, o senador Rogério Marinho ainda cobrou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, seja convidado a explicar no Senado como tem sido feita a condução da política externa brasileira. Aliás, outros parlamentares também estão fazendo convites do tipo. E o senador Omar Aziz, que é da base do governo, criticou que o Senado nunca tenha feito qualquer objeção ao episódio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontrou fora de uma agenda oficial, inclusive, com uma deputada alemã, a Beatrix von Storch, que é uma das lideranças do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha e, segundo o próprio Omar Aziz, uma nazista, já que ela é neta do ex-ministro das Finanças da Alemanha durante o regime nazista de Adolf Hitler. Vale lembrar ainda, Vera, que toda essa discussão aí continua efervescente, até porque tem aí esse anúncio de vários deputados federais sobre protocolar um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Inclusive, eles declaram que a manifestação de Lula foi crime de responsabilidade. Vera e Carol.
Obrigada, Samantha. Olha aí, a gente falava disso agora há pouco, que o risco era esse assunto acabar emparedando o governo no Congresso, impedindo o avanço da agenda, e agora a gente tem uma manifestação duríssima, do presidente do Senado, que é um aliado do governo. Rodrigo Pacheco é quem o governo conta para fazer a agenda andar no momento em que existe uma obstrução de caminhos entre Arthur Lira e o Planalto. Ele que esteve com o Lula há 2 semanas em Minas, ou seja, estão próximos, tem se falado, mas ele faz uma cobrança em tom bastante duro, sem deixar espaço para meias palavras, diz que foi equivocada a fala e cobra retratação do presidente da República, algo que até aqui o governo vem considerando inimaginável, que o Lula não fará. Então a gente tem um impasse no fronte doméstico, provocado por esse assunto, e isso tem um potencial de fazer o governo ter de recuar, porque agora não é mais o governo de Israel provocando, é uma situação doméstica, interna, que tem potencial de comprometer a agenda do governo, como eu vinha alertando aqui. Portanto, quem faz ali ideologia e fla-flu em cima de assuntos sérios tem que entender que as falas de chefes de Estado têm consequências concretas, elas resultam em coisas que vão contra os propósitos do próprio governo. A gente vai agora para um rápido intervalo, repórter CBN, e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com o Viva Voz e a gente agora vai tratar de um tema do Supremo Tribunal Federal. A gente fica atravessando a Praça dos Três Poderes de lá para cá e é crise que vai para lá e vai para cá, né, Carol? Porque o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão bastante significativa naquele inquérito que investiga a suposta agressão contra o colega dele, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, em julho do ano passado. Pois é, ele determinou a retirada de transcrições e prints de diálogos entre advogado e investigados nesse inquérito, mandando desentranhar, né? Ou seja, retirar e tarjar as comunicações que aconteciam ali entre investigados e o advogado. O ministro decretou sigilo dos autos para adoção dessas providências, acatando aí os argumentos do advogado Ralph Tortman Filho e também da Ordem dos Advogados do Brasil, que tinha se manifestado, no sentido de que comunicações travadas entre defesa e clientes estão no âmbito do exercício do direito de defesa e, portanto, sujeitas aí ao sigilo, né, dessa relação entre cliente e advogado. Tortman atua em nome do empresário Roberto Mantovani Filho e dos familiares que são alvos desse inquérito instaurado no Supremo para apuração do caso relatado pelo ministro Dias Toffoli. Um recuo importante aí do Toffoli diante de uma ação que pode ser considerada arbitrária, né, Vera? Tanto é que a OAB se manifestou. Esse inquérito, ele é cheio de problemas desde o início, Carol. Já falei disso várias vezes aqui, falei na época do incidente, que logicamente era um incidente que trazia um constrangimento para o ministro Alexandre de Moraes e para sua família, mostrava o grau de acirramento e de inflamação da sociedade em relação ao judiciário, porém não justificava, apesar disso tudo, uma série de medidas que foram tomadas. Busca e apreensão na casa do empresário Alexandre Mantovani e dos seus familiares que estavam presentes no entreveiro lá no aeroporto de Roma, quebra de sigilo no caso ali dos investigados, e agora, nessa reta final, essa quebra de sigilo de comunicação entre advogado e cliente, que é realmente inadmissível, a não ser que exista algum indício de prática criminosa envolvendo essa relação, o que nesse caso estava longe de ser configurado. Esse caso começou como uma investigação de 3 crimes ali, injúria, perseguição e outros, e acabou sendo só um pedido de indiciamento da Polícia Federal por injúria real, ou seja, quando há também uma agressão física, mas ainda assim isso não reverteu em nenhuma pena, porque é considerado um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, se levou vários meses. Foram praticadas todas essas ações consideradas excessivas para o tipo de caso que se configurava, e para no final não dar em nada e ainda ter de haver uma decisão como essa do ministro Dias Toffoli, que expõe um excesso real
cometido no curso da investigação. E o que é o problema de um caso como esse? O problema é que isso municia quem quer enxergar arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, da Polícia Federal e do Supremo como um todo em relação aos bolsonaristas, em relação à direita, em relação aos conservadores, e aí o corolário é grande daqueles que querem se ver submetidos a uma suposta ditadura do judiciário ou arbitrariedades do judiciário. Então, isso vai jogando água nesse moinho, num momento em que ganhar narrativa na sociedade é uma coisa cara a esses bolsonaristas que estão nas cordas por uma série de outras circunstâncias, algumas das quais a gente vai tratar ainda hoje aqui no Viva Voz. Então, é muito preciso que não se, como diz aquele ditado, né, a mulher de César não basta só ser honesta, tem de parecer honesta. O ministro Alexandre de Moraes não precisa só ser justo, ele tem de se esmerar para mostrar a justeza em todas as suas ações, porque ele está no comando de uma série de inquéritos e ele não pode se dar ao luxo de, num caso que envolve a si e os seus familiares, exorbitar, sob pena de abrir a guarda para ser acusado em todos os outros casos. Então, esse realmente foi um caso ali fora da curva, que eu acho que houve sim excessos por parte do Supremo e por parte da Polícia Federal, até para se mostrar muito parceira e muito solidária ao ministro. Houve excesso até da parte do presidente Lula, que na época comentou e falou que essa gente tinha que ser banida e não sei o que, usou uma série de ali... Acho que a gente... Caiu? Caiu. A Vera tá fazendo de casa, né, gente? Como falamos ontem, infelizmente está com Covid, mas tá bem, tá se recuperando, então ela tá fazendo de casa, a gente perdeu a conexão. Voltei. Ela tá falando aí sobre essa decisão, então, do ministro Dias Toffoli. Voltou! E eu ia relembrar que o ministro Dias Toffoli, ele tá no olho do furacão mesmo, né, Vera? Porque ele vem de uma sequência de decisões polêmicas, né, de anulação de multa JF e Odebrecht, de provas ali recolhidas na Operação Lava Jato, então é um momento delicado também, né? Mas nessa ele tomou a atitude correta. O Estatuto do Advogado é muito taxativo, claro, em considerar que não tem como você violar esse tipo de comunicação, e a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que essas comunicações são invioláveis. Então nessa ele jogou na retranca, não foi como nesses outros casos, e até salvou o ministro Alexandre de Moraes dessas acusações, e ele que também está muito na vidraça, Carol. Pois é, atuou ali como goleiro, né? Corrigiu uma falha que tinha sido cometida antes. Você quer falar mais sobre esse caso ou a gente passa já para o nosso próximo assunto? Acho que já podemos virar. Bom, então vamos falar aí de mais uma informação de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Ele, dessa vez, a informação que veio à tona é que ele disse que, em depoimento à Polícia Federal, que havia no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro um grupo de aliados radicais favorável a um braço armado no plano golpista. Segundo o relato do tenente-coronel Mauro Cid, após o ex-presidente decidir reverter o resultado das eleições em 22, haveria, pelo menos na expectativa desse grupo, o apoio dos CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores. Nesse depoimento ele disse que esse grupo de radicais, então, era a favor desse braço armado, que gostariam de alguma forma de incentivar um golpe de Estado, que queria que ele, Bolsonaro, assinasse o decreto e que acreditava que quando o presidente desse a ordem, ele teria o apoio do povo e dos CACs. Foi o que disse em depoimento a Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid. Vera. Pois é, essa delação do Mauro Cid, ela tá naquele estágio ali bastante delicado, né, Carol? Porque ela é incendiária, ela é explosiva, ela tem muitas revelações desse tipo, mas ela ainda carece dos tais elementos de corroboração, as provas de corroboração, que são exigências para você ter uma delação homologada e que ofereça ao colaborador todas as vantagens previstas na lei. Como no caso dele, a busca e apreensão já tinha fornecido uma série de materiais
anteriores ao seu depoimento, ele está nessa berlinda ali, numa espécie de um limbo, em que esperam que ele entregue mais evidências daquilo tudo que ele está delatando. Essa revelação de que haveria disposição da existência de um braço armado para dar amparo a um golpe de Estado, ela faz todo o sentido. Esses CACs foram inflados de uma maneira exponencial no governo Bolsonaro, né, a níveis ali de mais de 300% de crescimento ao longo dos 4 anos. Era uma coisa que era praticamente residual, inexistente, era um hobby ali, restrito a poucos grupos, e virou um negócio no governo Bolsonaro. E eu acho que não seria o único braço armado disponível para dar suporte a um golpe como esse. A gente viu aquelas pessoas acampadas na frente de quartéis, muitas das quais praticaram os atos do 8 de janeiro, já dispostas a ir para as ruas e a fazer movimentos nesse sentido. A gente também viu naquela troca de mensagens que veio à tona na última fase aí das investigações, a mobilização daqueles chamados kids pretos, que eram os militares ali da ativa, que são o braço operacional das forças aí, dispostos também a convencer os seus generais a ingressarem no golpe e a participarem eles próprios com as suas tropas da mobilização. Então faz sentido, mas precisa ter prova de corroboração. Ele fala da delação premiada muito do que aparece naquele vídeo, né, Vera, da reunião comandada ali pelo Bolsonaro, porque ele diz que Bolsonaro pressionava aliados para uma identificação de suposta fraude nas urnas, que ele queria uma atuação mais contundente do general Paulo Sérgio em relação à Comissão de Transparência das Eleições, montada pelo Ministério da Defesa. No próprio vídeo, Bolsonaro fala que foi um erro da Justiça Eleitoral ter convocado as Forças Armadas para participar, mas queria se aproveitar disso de alguma forma, que havia um grupo que defendia aquela interpretação distorcida da Constituição, que trata do papel das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, queria que o Bolsonaro assinasse ali um decreto. Dá a impressão de que haveria 2 grupos, né? Um ali um pouco mais moderado e esse outro grupo que defendia a atuação de um braço armado, sem dar nome aos bois, quem fazia parte de cada grupo. Mas o que ele está falando, muito disso está evidenciado no próprio vídeo, né? Muito fica evidenciado naquele vídeo, muito fica claro nas conversas que ele teve com vários daqueles outros colegas ali de armas. O que eles estavam querendo era qualquer pretexto por muitos lados. Eles abriram vários flancos, eles abriram muitas possibilidades. Tinha hacker envolvido, tinha jurista envolvido, tinha militar. Você tinha ali uma tentativa em várias frentes de tentar cessar o curso normal das coisas, ou seja, eleição, posse e novo governo. Em algum desses momentos se tentou várias coisas, questionando urna, fazendo tumulto na época da diplomação do Lula, com aquelas explosões em Brasília, e depois no 8 de janeiro. E numa parte aí desse desenrolar, o Bolsonaro já estava fora do país, portanto, a Polícia Federal escreveu isso, inclusive, já estar fora do país quando a coisa fosse feita e ele convocado de volta a reassumir o poder. Então, não faltaram elucubrações e tentativas e apostas em diferentes cenários para um golpe. O que a gente tem de ver de agora em diante é como a Polícia Federal vai punir e processar cada uma dessas etapas, se vai considerar tudo isso um caso único, um processo único, ou mais de uma tentativa com diferentes participantes em cada uma delas. A gente pode ver ainda esse inquérito se desdobrar em outros, ter ramificações para ver como isso vai punir. E sobre a delação do Mauro Cid, tem essa dúvida do caráter ali formal dela, do que ela vai ter de elementos que ele ofereça para fechar os casos, né? Porque os casos já estavam abertos, o que se apreendeu com ele ajudou a municiar muitos desses casos, mas para você chegar a uma conclusão, ele precisa ajudar com provas mais específicas. Vera, a gente tem inclusive a informação, acho que a Isis Tassiarini está conectando para entrar com a gente de novo, porque
O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai ficar calado nesse depoimento à Polícia Federal. Ele já tinha tentado adiar, agora está pedindo para não comparecer. A informação que a gente tem agora é de que ele deve ficar calado. Não sei se a gente já tem a Isa. Não temos, né, ainda. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo rapidinho enquanto a Isa se prepara e voltamos já já. Estamos de volta aqui com o Viva Voz e, como a gente tinha dito, agora quem vai falar com a gente de novo é a Isa Stacianini, dessa vez com informações a respeito do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava previsto para quinta-feira, que está previsto ainda na Polícia Federal. Isa, boa noite de novo. Oi, Vera. Pois é, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fez um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal, dessa vez para que ele não precise comparecer ao depoimento marcado pela Polícia Federal para ocorrer na quinta-feira. Os advogados justificam o pedido dizendo que Bolsonaro vai ficar em silêncio e que, por isso, não faz sentido, né, que ele compareça presencialmente lá na sede da Polícia Federal e, portanto, pedem que ele seja dispensado a comparecer ao depoimento. Essa nova petição da defesa ocorre depois que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, negou ontem um pedido feito por Bolsonaro de adiar o depoimento, alegando que a defesa não teve acesso à íntegra dos autos. Moraes, inclusive, afirmou que não é o investigado quem escolhe dia e horário para depor. Nesse novo pedido feito ao Supremo, a defesa alega que permanece sob o véu da incerteza, porque não teve acesso a elementos fundamentais da investigação, como ao conteúdo dos celulares apreendidos na operação do dia 8 de fevereiro e também sobre ao conteúdo da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados dizem que, como ainda não tiveram autorização para ter acesso a esses documentos, entendem, portanto, que não foi concedido autorização integral aos autos do processo. A defesa ainda alega que Bolsonaro tem a intenção de colaborar com as investigações, depor e provar sua inocência, mas que os advogados permanecem cobertos pelo véu da incerteza causado aí pela falta de acesso dos relatórios obtidos durante as operações de busca e apreensão. Vera e Carol. Obrigada de novo, Isa. É o que eu venho falando aqui. O Bolsonaro quer garantir que até domingo, para quando ele marcou um ato em que ele pretende dizer que vai provar sua inocência e mostrar que é alvo de uma perseguição, ele quer ficar com a palavra para a Avenida Paulista. Não quer que haja nesse depoimento nada que o desvie desse foco ou que possa turvar essa narrativa de vítima que ele pretende exibir em cima do palanque, ao lado de aliados, e mostrar sua força política, reunindo muitos manifestantes, muitos apoiadores e muitos políticos ao seu lado no próximo domingo. Então ele está guardando toda a munição para esse dia. Até lá ele vai fazer de tudo para reforçar essa persona de vítima, de mártir ali. Olha, sou perseguido, já disse que não tenho o que falar agora, que eu não tive acesso aos autos, que eu não tive acesso ao que falou o Mauro Cid, não tive acesso ao que estão dizendo contra mim, não sei do que sou acusado, sendo que muitas das coisas estão públicas, o inteiro teor do relatório da Polícia Federal da última fase da operação foi tornado público, as mais de ali 130 páginas, então tudo isso é público, a gente leu, todo mundo leu, a defesa do ex-presidente certamente teve acesso ao vídeo integral daquela reunião comandada pelo próprio Bolsonaro, ele de certo se lembra, ele comandou a própria reunião, então uma série dessas alegações é só formalidade que é praxe das defesas apresentarem e que ele está apresentando agora porque quer permanecer em silêncio para guardar a sua aparição para o domingo lá na Paulista. Carol. Ô Vera, a gente tem mais 2 minutinhos, queria te ouvir sobre essa posição aí do governador de Minas, Romeu Zema. Ele afirmou ao Supremo que aquele processo aberto, depois que apareceu no vídeo ao lado de bolsonaristas dizendo que não vai exigir cartão de vacinação para matrícula de alunos na rede estadual de ensino, que esse processo é uma tentativa de censura e um litígio de índole política.
Esse também tem sido o argumento da direita para tudo, uma espécie de placebo para todos os males, para tudo que é cometido. Eles alegam que estão sendo tolhidos na sua liberdade de expressão, no seu direito de, enfim, falar, etc. Mas acontece que o governador Romeu Zema é um gestor, né? E, como tal, responsável pelo que é feito na rede pública de ensino, na rede estadual de ensino de Minas Gerais. E está dito no Estatuto da Criança e do Adolescente que é um direito das crianças, um dever de quem cuida delas, promover a vacinação dentro do calendário previsto pelo Plano Nacional de Imunização. Então, dentro disso, faz sentido que redes públicas de ensino exijam a carteira de vacinação em dia como um protocolo de garantia, inclusive para as outras crianças, de não disseminação de doenças, de vírus, etc. Então, a ação ela vai dentro desse escopo, né, de garantia de direitos fundamentais aos estudantes e não ao direito do governador Romeu Zema como um político de fazer ou de falar aquilo que ele pretende manifestar. Então, não é o que ele diz na live com os bolsonaristas que importa nesse caso, é o que ele decide como gestor e que prejudica um direito fundamental das crianças nesse caso, Carol. Bom, fechamos por hoje um dia com muita notícia quente, as coisas acontecendo aqui enquanto o Viva Voz estava no ar. Beijo pra você, Vera, até amanhã. As coisas acontecendo, a tosse acontecendo, tudo, não sobrou nem espaço pra música. Pelo menos o Apolo não tá com tosse, não se manifestou. Não, Apolo na Covid tá mais isolado que eu. Ele de um lado, eu de outro. Beijo, Vera, até amanhã. Beijo, querida, até amanhã. Tchau, tchau.